a Deus. Abra tua Bíblia no livro de Lucas, irmãos. Aleluia. Tá bom este lugar, amém? Lá no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aí. Quando você vai ler as páginas da sua Bíblia, você pode dar um glória a Deus e aleluia misturado com amém. Não vai me intimidar, até convido todos os obreiros que estão na minha retaguarda, os pastores, diáconos, para começar a exaltar, para começar a enaltecer o nome do Senhor, ficando na minha retaguarda, dizendo: Deus, nessa noite, irmã Maria, porque é o último dia aqui nessa cidade de Tubarão. Enquanto você está atrás de mim, glorificando, exaltando, os anjos do céu ficam também na retaguarda também. Você, porteiro, também vai dando glória a Deus aí, viu? Você que chegou nessa noite meio triste, meio angustiado, Deus tem um anel de autoridade para botar na tua mão nessa noite. A palavra do Senhor me deu. Amém? No livro de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, lá no 11, diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço, um deles, disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda e que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe e ali despedaçou a sua fazenda, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Senta, amado. Senta, querida igreja do Senhor, lavada e remida do sangue de Jesus. Vai engrandecendo o nome do Senhor nessa noite. Vai glorificando o santo nome de Deus nessa noite, porque a presença está muito forte. Foi cantar um pouquinho nesta manhã na nossa grande consagração aqui, que Ele é invisível. E ficou aquilo na minha mente, viu, pastor? Mas Ele é real. E Ele está aqui, mesmo que você não possa enxergar Ele. Mesmo que você não possa enxergar, mas eu convido você para entrar nessa noite no mundo espiritual junto comigo e tentar tocar nas horas do vestido de Jesus. Como vez aquela mulher que estava doente há 12 anos e padeceu com aquela enfermidade, gastando tudo que tinha e nada, ficava cada vez mais pior. Mas ela tomou um propósito no seu coração. Ela botou uma convicção na sua mente e disse: se eu não somente tocar na hora do vestido de Jesus, eu ficarei curada desta enfermidade. Ai, coisa linda, irmão. Quando nós tomamos um propósito, quando nós vamos na casa do Senhor com um propósito no nosso coração, não apenas vir por vir, mas vir para adorar, vir para enaltecer, vir para exaltar, vir para dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é a raiz de Jessé, a estrela da manhã, que Ele é a rosa de Sarão. Que coisa boa! Aleluia! Se você crê nessa noite, verás a glória de Deus. É preciso eu e você crer. Porque se eu e você não crer naquilo que eu e você estamos falando, como diz nosso pastor ali, pastor Mauro, olha, não vai acontecer milagre. Mas se eu começar a botar a minha fé em ação, vai acontecer milagre nessa vida. Esta noite aqui, eu quero dizer que você é o maior milagre de Deus nessa noite. Você é o maior milagre da parte do Senhor nessa noite. A minha Bíblia diz, irmãos, que um homem tinha 2 filhos. 2 filhos, quem sabe, eu não sei que idade tem, não relata aqui a idade. 2 filhos, quem sabe, eu poderia dizer 18 anos, adolescente. A Bíblia diz que esse homem é um homem importante e tinha uma fazenda, e um dos seus filhos chegou e disse: pai, eu quero a metade dos meus bens, eu quero que o Senhor venda a metade da fazenda, das nossas terras, e me dá a minha parte como herança. Ele estava cansado de estar na casa do pai. Ele tinha tudo dentro da casa do pai. Ele tinha alegria, ele tinha saúde, até enfrentava algumas lutas, creio eu, mas ele estava guardado debaixo daquele nome que é sobre todo nome, que é Jesus Cristo Nazareno. E quando eu e você estamos debaixo das asas do Onipotente, nós estamos seguros. Nós estamos, mesmo que em meio à luta, mas mesmo assim sentimos a presença do Pai. E Ele é guardado, nada me atinge. Mas a Bíblia diz que esse jovem, esse adolescente, quem sabe não sei a idade, pega todos os seus bens e vai para uma terra longe.
Pai, sai da presença de Deus. E nessa noite eu quero dizer que Deus está aqui de braços abertos para acolher este que saiu da presença dele. E nessa noite eu sei que você está aqui e Deus quer botar autoridade em você. Deus quer matar um bezerro cevado. Deus está convidando você para sentar na mesa com ele. Não importa quantos vão se levantar contra a tua vida, mas se você está aqui porque você é escolhido por ele nessa noite. A minha Bíblia diz que esse jovem padeceu. E eu e você, quando saímos da casa do Senhor, quando saímos da presença de Deus, nós viemos a padecer. Nós viemos comer coisas que o mundo oferece. Mas a Bíblia diz que o jovem que anda na presença de Deus, ele tem que ficar na casa do Senhor, porque ele é bem guardado diante dos olhos de Deus. Para a sociedade, muitos jovens da sociedade é irresponsável, é delinquente. Muitos dos jovens não têm responsabilidade. Mas na minha Bíblia diz que o jovem que anda na presença de Deus, ele é trabalhador. Porque Davi era trabalhador. Ele não vai comer da iguaria do rei. Davi também não comeu da iguaria do rei. Daniel também se recusou a comer das coisas do rei. Mas a Bíblia diz que esse jovem tinha tudo na casa do pai. E ele saiu e começou a perambular pelo mundo. E começou a padecer necessidade. Começou a sofrer. Começou a ter solidão na sua alma. Começou a ter tristeza na sua alma. Quem sabe até solidão nas madrugadas dentro. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou para a casa do pai. E o pai estava ali de prontidão, esperando ele de braços abertos. O que eu quero dizer nessa noite para você, se você entrou aqui, se você estava desgarrado, o bom pastor está aqui cuidando de você nessa noite. E o meu pastor, irmão, ele não vai atirar o cajado na sua cabeça, não. O bom cajado, o pastor, ele tem um cajado para colher as ovelhas e trazer de volta. Ele tira os carrapatos, ele tira a liçada das feridas, porque o nosso mestre, ele traz o óleo certo para sarar as feridas. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que esse jovem padeceu. E a pessoa, quando sai da presença de Deus e quer conhecer o mundo, ele padece. Experiência minha própria. Eu padeci lá fora, eu sei o que é lá fora. Mas eu caí em si também. Eu olhei para dentro de mim e disse: Deus, eu estou sentindo falta da tua comunhão. Eu estou sentindo falta da tua presença, eu estou vazia. E eu retornei para a casa do Pai e pedi perdão para o Pai. Eu disse: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra. Eu não sou nem digno de ser teu filho. Mas ele olha para mim e diz assim: marido, socorro, continua sendo meu filho. Aleluia. Existe ex-marido, ex-sogra, mas não existe ex-filho. O filho é sempre filho. E nessa noite, o leão da tribo de Judá está de graças a Deus para colher você, para sarar as tuas feridas. Quando eu olho para a vida desse jovem saindo da casa do pai, eu vejo também o marido de Ruth, o marido de Noemi, chamado Abimeleque, estava na casa do pai, na casa do pão, na casa de Belém. Ele começa a se entristecer, começa a olhar para o A, começa a olhar para B, e começa a olhar para as dificuldades, e começa a sentir tristeza dentro da casa do próprio pai, e começa a ouvir que lá nas terras de Moabe tem comida. Ah, irmão, nas terras de Moabe é terra de maldição, não tem comida boa não. Comida boa tem na casa de Belém, onde você está nessa noite. Fica na posição que Deus te colocou. Se Deus colocou você para ficar aqui, então fica sentadinho no teu lugar aí, dando glória a Deus e aleluia, misturado com amém. Nessa noite Deus vai libertar você. Nessa noite Deus pode curar você. Nessa noite Deus pode batizar você com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando ele desce, ele traz uma comitiva junto. Os anjos vêm junto com ele. E os anjos do Senhor estão aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Pelos olhos da fé eu posso ver Jesus caminhando neste lugar e perguntando para você: o que tu queres que eu te faça, filho? Qual é a área que você quer que eu trabalhe? Eu tenho especialidade que a medicina não tem.